Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Eduardo Pchichenzin e nós vamos conversar agora um pouquinho de boca, de anatomia, um pouquinho de fisiologia de boca. Inicialmente eu quero dizer para vocês que nós vamos tentar seguir a terminologia anatômica. E em relação à cavidade oral ou cavidade bucal, a terminologia anatômica ela se refere, como correto, cavidade oral e não cavidade bucal. Pois bem, a nossa cavidade oral é a primeira parte do nosso sistema digestório. Ela participa da mastigação, o início da digestão, deglutição, gustação e fonação. A mucosa da nossa cavidade oral, ela é composta por um epitélio estratificado, escamoso. A maior parte dele não é queratinizado, que é o epitélio de revestimento, mas ela possui sim o seu epitélio mastigatório, que é queratinizado. A região submucosa da nossa boca tem muitas glândulas salivares. Na realidade, só não existem glândulas salivares na boca na região anterior do palato duro, na região gengival, que é um tecido epitelial especializado da boca, e bem na ponta da língua, bem na pontinha da língua. São os únicos locais que você não encontra glândula salivar na boca. Pois bem, quando a gente estuda a anatomia da boca, didaticamente, eu prefiro entender a boca como uma caixa. Uma caixa, um cubo, que tem 6 faces. Uma anterior, que são os lábios, 2 laterais, que são as bochechas, uma superior, que é o palato duro, uma posterior, que é a região do palato mole, e uma inferior, que é a região lingual e sublingual. Então vamos lá. A parede, a face anterior da boca, corresponde aos lábios. Os lábios, né, que tem o superior e o inferior, são pregas cutâneo, músculo fibrosas, mucosas, móveis. E ao contrário do que muitos imaginam, que o lábio é só essa região aqui, ó, onde você passa o batom, né? O lábio ele vai além. Nós vemos aqui o sulco nasolabial e o sulco mentolabial. Essa é uma visão interna, onde nós vemos aqui o músculo orbicular da boca, aqui também o músculo bucinador, que faz parte da bochecha, mas nós vemos nessa visão interna várias glândulas salivares aqui no lábio. Então vamos lá, eu imagino que é importante sempre a gente tentar tornar aplicável o conhecimento anatômico, porque senão ele torna-se cansativo. Né? Esse caso aqui é um caso de um trauma no lábio superior. Eu confesso para vocês que eu não lembro o fator etiológico. Foi no hospital que eu trabalho, no Hospital do Trabalhador, e o residente Felipe, excelente residente, já não é mais residente agora, ele tirou essas fotos, daí a gente foi resolver essa situação aí. Eu faço a pergunta para vocês agora. Onde que você dá o primeiro ponto cutâneo quando for suturar esse lábio? Vamos lá, onde é que você dá o primeiro ponto cutâneo? Pois bem, vamos explicar um pouquinho da anatomia do lábio para a gente responder isso. O lábio, ele possui essa região aqui chamada região do vermelhão do lábio, que é essa transição entre pele e mucosa. É um epitélio queratinizado, fino, que tem bastante capilaridade superficial, e quanto maior a quantidade de capilaridade superficial, mais avermelhado fica essa região do vermelhão do lábio. Ela não tem glândulas salivares nessa região, por isso que ela tem que ficar constantemente sendo umedecida pela saliva. E nós vemos que o nosso vermelhão do lábio, ele tem essa região aqui, ó, que é a interseção entre a pele realmente, que é chamada de linha, margem ou borda do vermelhão do lábio.
Mas o nosso lábio tem outros detalhes anatômicos. Esse espaço, né, delimitado entre o lábio superior e o lábio inferior, se chama rima da boca ou rimo labial. Ou seja, se eu suturar o meu lábio superior no meu lábio inferior, né, dando um exemplo, eu não tenho mais rima labial. Então, essa rima labial é essa fenda entre o lábio superior e o lábio inferior. E as extremidades da rima se chamam ângulo da boca. Ângulo da boca. Essa região de encontro do lábio superior, das fibras musculares do lábio superior com o lábio inferior, é chamada de comissura labial. Alguns usam a palavra modíolo. Essa regiãozinha aqui, ó, aqui você consegue ver melhor, essa regiãozinha aqui se chama filtrum. Filtrum ou filtro. Ela tem esse sulco aqui que são essa escavação que é o sulco e essas duas colunas do filtro. Isso aqui, ó, essa zona de transição aqui entre a pele realmente e o vermelhão do lábio se chama arco de Cupido. E aqui a gente vê que o lábio ele pode fazer essa eversão aqui, isso aqui se chama tubérculo do lábio superior. Fechou? Pois bem, aqui nós temos o nosso sulco nasolabial em vermelho e o sulco mentolabial em azul. Então isso tudo aqui é o nosso lábio. Isso é o lábio. Respondendo à pergunta, aonde que você dá o primeiro ponto? Você tem que pensar o seguinte, eu falei para você que o lábio tem essas estruturas, o filtro, o vermelhão do lábio, a linha do vermelhão do lábio. Então quando você vai estruturar essa região, é importante que você mantenha a anatomia e mantenha a estética. Então, nesse nosso caso aqui, o primeiro ponto que você dá, você tem que tentar montar esse quebra-cabeça, mantendo a continuidade da linha do vermelhão do lábio. Então, o primeiro ponto cutâneo que você dá, eu falei cutâneo porque você está vendo os dentes, você tem que fazer uma sutura também na mucosa, mas o primeiro ponto cutâneo tenta manter a simetria do lábio e esse ponto aqui, ele deve manter, esse primeiro ponto, a simetria da linha do vermelhão do lábio. Senão uma linha vai ficar para baixo, outra para cima, depois que ocorrer a reparação textual, não vai ficar muito bonito. Né? Então você tem que montar o quebra-cabeça tentando manter a harmonia estética facial. Por dentro, nosso lábio tem pregas mucosas na linha mediana, pode ter algumas pregas mucosas, sobretudo aqui ó, na região lateral, que são os freios ou frênulos labiais. Aqui nós vemos um superior, mediano, um lateral, e tem um freio labial inferior. Aqui nós vemos os músculos da mímica facial. São todos músculos cutâneos. Todos os músculos da mímica facial têm duas características. Todos esses músculos que vocês estão vendo aqui têm duas características. Primeiro, são todos inervados pelo nervo facial. Daí que vem o nome do nervo facial, porque ele é responsável pela motricidade da face. E todos os músculos da mímica facial, eles têm uma origem na fáscia ou no osso, e todos eles têm uma inserção cutânea. Por isso que são chamados também de músculos cutâneos, porque uma das inserções é cutânea, a outra inserção em fáscia ou em tecido ósseo. Mas uma inserção é sempre cutânea. Na face nós temos três cavidades, que são as orbitárias, a nasal e a oral, e ao redor dessas cavidades você tem os músculos relacionados com cada cavidade, os músculos da mímica facial. Nós aqui, nessa nossa conversa, neste momento, nós vamos conversar dos músculos da mímica facial que estão relacionados com a cavidade oral. Já vou adiantar para vocês que na nossa próxima conversa nós vamos falar os que estão relacionados com a cavidade orbital e a cavidade nasal. Os relacionados com a cavidade oral, nós temos o principal deles,
que é o músculo orbicular da boca, que é o músculo constritor. É um músculo que tem uma função para fazer o biquinho. Ele cerra, ele fecha o lábio. Então, o arcabouço muscular dos lábios é dado pelo músculo orbicular da boca, reforçado por uma série de músculos que se inserem nessa região. Então, como nós já vimos, o orbicular da boca, ele cerra, ele fecha, ele contrai os lábios. Não confunda abrir ou fechar a boca. Abertura de boca é músculos da mastigação que nós vamos ver na próxima conversa. Ele contrai, ele cerra os lábios. E os músculos que dilatam os lábios são os músculos dilatadores do lábio superior e os músculos dilatadores do lábio inferior. Então nós temos aqui o orbicular da boca. Essa aqui eu gosto dessa palavra, estratigrafia. A gente consegue ver aqui os planos histológicos. Isso é um corte do nosso lábio. Já vou adiantar para vocês que é muito similar, aliás, é igualzinho à bochecha. E nós vamos ver aqui, então, por dentro nós temos o primeiro plano histológico, que é a mucosa. Depois, abaixo da mucosa, nós temos a submucosa, cheia de glândulas salivares. No meio nós temos a musculatura. No lábio, principalmente, é o músculo orbicular da boca, reforçado por outros músculos que se inserem na região ou no próprio músculo orbicular da boca. Nós temos depois o extrato, a túnica subcutânea, que tem glândulas sebáceas, né, os folículos pilosos, e nós temos daí o nosso plano cutâneo, a pele. O nosso músculo orbicular da boca, nele se inserem ou chegam próximo dele vários outros músculos. Nós temos os músculos dilatadores do lábio superior. Então, nós temos o músculo risório, que ele vai lá da fáscia parotídea e se insere aqui no ângulo da boca, na região do masseter, que se insere aqui no ângulo da boca. O nosso zigomático maior e o zigomático menor, que se originam lá no osso zigomático e vão para a região do lábio superior. Nós temos o nosso músculo levantador do lábio superior, que é um músculo que se insere lá na região do rebordo infraorbitário, o músculo levantador do lábio superior do nariz, que se origina lá no processo frontal da maxila, e vai até a região do lábio superior, esses dois músculos, e nós temos o músculo levantador do ângulo da boca, que é o mais interno, que se origina aqui logo abaixo do forame infraorbitário e vai ao ângulo da boca. Então, quando esses músculos se contraem, de uma forma geral, eles elevam o lábio superior. É claro que a musculatura, a função da musculatura da mímica facial, a gente põe didaticamente o que cada um faz, mas eles têm ações sinérgicas, às vezes ações antagônicas, né, mexendo na nossa mímica, na nossa face. Então, esses são os músculos que vão se inserir na região do nosso lábio superior. E nós temos os músculos que se inserem no nosso lábio inferior, o depressor do ângulo da boca e depressor do lábio inferior, que se originam na base do corpo da mandíbula, e o mais interno de todos, o nosso músculo mentual, que se origina no mento e vai ao lábio inferior. Então, esses três músculos, quando eles se contraem, eles abrem, eles dilatam o nosso lábio inferior. Eu acho que eu tenho esse filme no meu computador, eu realmente não sei o endereço, como que eu consegui esse filme, mas eu acho muito legal. E olha o trabalho sensacional que essa pessoa fez. Ela desenhou na pele os músculos cutâneos, né? Então nós temos aqui o nosso músculo orbicular da boca, com o músculo zigomático maior, zigomático menor, levantador do lábio superior, levantador do lábio superior do nariz, os músculos depressor do lábio inferior do ângulo da boca. Vamos colocar aqui em movimento para vocês verem. Sensacional, eu fico imaginando, você fez esse desenho o dia inteiro, eu não apagaria. Olha que legal que ficou.
Vamos lá. E a irrigação do nosso lábio, a gente já acaba vendo a irrigação da face. Nós temos aqui a artéria carótida externa, a carótida interna não emite nenhum ramo cervical, a carótida externa emite ramos cervicais. E aqui nós temos um ramo da carótida externa que é a artéria facial. Quando você palpa aproximadamente 2, 3 centímetros à frente, anteriormente do teu ângulo da mandíbula, se vocês palparem o ângulo da mandíbula de vocês, vocês vão ver que vocês têm uma depressãozinha nessa região aqui, por onde transita a artéria facial, que vai até a raiz do nosso nariz, na artéria angular, que é o ramo terminal. Mas, de interesse nesse momento aqui, é ver que a artéria facial emite um ramo labial inferior e um ramo labial superior, que se contactam com os ramos do lado oposto, né? Já vou aqui mostrar para vocês que tem a artéria mentual, ó, que também faz a anastomose. Então, a nossa face tem uma rica rede anastomótica vascular. A drenagem linfática, ela é feita para linfonodos da região. Então, nós temos aqui linfonodos abaixo do mento, então submentuais, que drenam principalmente a região anterior do lábio, inferior. Existem então os submentuais, os submandibulares, submandibulares, que drenam a região do lábio inferior, lábio superior. Já vocês percebam que os linfonodos pré-auriculares também drenam a região da nossa bochecha. Isso é importante porque se você encontrar um linfonodo aumentado na região submentual, provavelmente o processo infeccioso que deu origem está situado nesta região, que é a região que drena para a região submentual. É assim que funciona. As nossas paredes laterais da boca, elas correspondem à nossa bochecha, região jugal. E também aqui a gente vê o limite da nossa bochecha. Então nós temos o sulco nasolabial anteriormente, uma margem que corresponde à margem inferior, que corresponde à margem inferior da mandíbula, uma linha imaginária que passa pela margem posterior do músculo masseter e o sulco infrapalpebral. Essa é a região da nossa bochecha. O arcabouço da bochecha é formado principalmente pelo músculo bucinador, que é reforçado posteriormente pelo músculo masseter, que aqui foi removido, para a gente ver bem o músculo bucinador. O músculo bucinador ele se insere na maxila, na mandíbula, assim como o orbicular da boca. O músculo bucinador daí ele se insere posteriormente no ligamento ptérigo mandibular, que vai do âmulo pteriguídeo até a lâmina posterior do trígono retromolar. Então você tem o bucinador que se insere no ligamento ptérigo mandibular e o constritor superior da faringe, que nós já vimos esse músculo quando falamos da faringe. Então, o músculo bucinador. Ele tem essas fibras entrelaçadas e, perfurando ele, passa esse ducto, que é o ducto da glândula parotídea. Aqui nós temos então a glândula parótida e o ducto parotídeo, tem o epônimo ducto de Steno ou ducto de Stensen, passa então por cima do músculo masseter e penetra, perfura o músculo bucinador. Aqui a gente tem a bola de pós de Bichat, deixa eu só terminar aqui, perfura o músculo bucinador e se exterioriza lá na altura do segundo molar superior, no vestíbulo do segundo molar superior. Vestíbulo é essa região que fica entre os dentes e o lábio, entre os dentes e a bochecha. Essa região é chamada de região vestibular da boca. E a região que fica limitada anterolateralmente pelos dentes é chamada de boca propriamente dita. Então a nossa boca fechada é dividida numa porção chamada vestíbulo, que fica entre os dentes e o lábio, entre os dentes
E a bochecha, você consegue passar teu dedo aqui na frente dos dentes, entre essa região onde o teu dedo entra, entre os dedos e o lábio, entre os dedos e a bochecha, se chama vestíbulo. E atrás, onde tem a língua, essa região que é preenchida completamente pela língua quando a boca está fechada, se chama boca propriamente dita. Então, no vestíbulo, na altura do segundo molar superior, é que se abre o ducto parotídeo. Tem uma elevaçãozinha mucosa aqui que se chama papila parotídea. E por que isso é importante que eu estou falando para vocês? Então vamos lá, mais uma vez, uma correlação clínica. Imagine que o paciente chegou, está na tua frente agora, com um diagnóstico que é uma cialoadenite parotídea. O que é isso? É uma inflamação infecciosa da glândula parótida. A causa mais frequente de cialoadenite parotídea é a cachumba, mas ele está com uma cialoadenite parotídea, ponto. O que você pode fazer? Você pode fazer uma ordenha, ou seja, você acaba empurrando a região parotídea, fazendo com que você drene a saliva pelo ducto parotídeo. Isso se chama ordenha. E daí você, com uma espátula de madeira, você afasta o lábio e fica olhando o tipo de secreção que vai sair aqui na região da papila parotídea. Se a secreção que drenar aqui na papila parotídea, quando você fizer essa ordenha, né, nesse paciente que chega está na tua frente, que tem uma cialoadenite, uma infecção da glândula parótida, se essa secreção que sair daqui da papila parotídea, né, do ósteo, do ducto parotídeo, na papila parotídea, se essa secreção for purulenta, com certeza você está diante de uma cialoadenite bacteriana. Então você vai ter que usar antibiótico. Já, se essa secreção não for purulenta, não significa que não seja bacteriana, mas já você não pode dizer se é bacteriana ou viral daí nesse momento só pela secreção que sai. Mas se sair secreção purulenta, com certeza é bacteriana. Então você precisa saber que é nessa região aqui que drena a glândula parótida, na região, na altura do segundo molar superior, do vestíbulo do segundo molar superior. E aqui, como eu falei para vocês, tem o corpo adiposo da bochecha, ou bola gordurosa de Bichat, que tem uma função puramente mecânica. Ela funciona como um coxim que facilita a movimentação, porque aqui você tem o músculo masseter e aqui o músculo bucinador. Então ela facilita essa movimentação do músculo masseter sobre o músculo bucinador. Ele permite deixa aqui um meio mais escorregadio. Também contribui para a face, tem uma cirurgia chamada bichectomia, em que você diminui o tamanho você remove alguns ml dessa gordura e você pode deixar um pouquinho mais demarcada aqui a região da bochecha. A sensibilidade da face, ela é diferente. A inervação da sensibilidade da face é diferente da motricidade. A motricidade da face, todos os músculos da mímica facial, ou seja, os músculos cutâneos, todos, a motricidade deve-se ao nervo facial. Ponto. Já a sensibilidade da face, todos decorrem do nervo trigêmeo. Então, motricidade da face, nervo facial, músculos da mímica, né? E sensibilidade da face, nervo trigêmeo. Nervo trigêmeo. Então, o nervo trigêmeo tem esse nome porque ele tem 3 raízes. Aqui em verde é um nervo oftálmico. Então, o nervo oftálmico vai dar sensibilidade para essa região. Ó, essa região, V1, oftálmico. Aqui em amarelo, o nervo maxilar, que vai dar sensibilidade para essa região. Perceba que o lábio superior e a porção superior da bochecha tem uma sensibilidade devido ao nervo V2, né? V, lá a gente fala V porque é 5, 2. Essa é a segunda raiz, então é o maxilar. E aqui em azul vocês veem a região inervada pelo terceiro ramo
pelo mandibular. Pelo mandibular. Sobe até aqui a região temporal. É o nervo aurículo temporal, porque fica próximo da orelha e na região temporal. Então, a porção superior da face, né, a inervação sensitiva ocorre pelo nervo oftálmico. A porção média, pelo nervo maxilar. Então, veja que o lábio superior ele tem inervação sensitiva pelo maxilar, e o lábio inferior, ou superior pelo maxilar, e o inferior pelo mandibular. Assim como na região da nossa bochecha. Aqui, corado em verde, a região inervada sensitiva pelo trigêmeo, pelo mandibular do trigêmeo, aqui em amarelo, pelo maxilar do trigêmeo, e aqui em rosa, pelo oftálmico do trigêmeo. O nervo mentual é o nervo que vai dar a sensibilidade do lábio inferior. E o mentual, agora já estou acostumado a falar mentual, mas há muito tempo eu chamava de mentoniano porque eu aprendi como nervo mentoniano. E daí o mentual, a nómina anatômica chamou ele de mental. Mental. E depois de uma reunião, os anatomistas resolveram acrescentar a letra U aqui para diferenciar do estado mental. Então, a nómina anatômica correta hoje é mentual. Mentual. Então, fora mentual por onde passa o nervo mentual. Beleza? Esse é um paciente que eu operei há alguns anos, há muitos anos atrás, mas me chama a atenção aqui porque você consegue ver muito bem o nervo mentual saindo do forame mentual na mandíbula. Então nós já conversamos sobre a parede anterior da boca, os lábios. As duas paredes laterais da boca, as bochechas, região jugal. Nós temos então o teto. O teto, parede superior da nossa boca, que é o palato duro, também chamado de abóboda palatina. Por que abóboda? A abóboda corresponde a uma cobertura em arco, como por exemplo a cobertura do Teatro Guaíra, que é uma cobertura, é uma cúpula em arco, né? Então, palato duro, parede superior da nossa cavidade oral. O palato duro, ele é formado 4/5 da parte óssea pelo osso maxilar e 1/5 posterior pelo osso palatino. Na união das maxilas, nós vemos aqui os forames incisivos, né, porque são dois, por onde passa nervo nasopalatino e vasos esfenopalatinos. Na região posterior, aqui no nosso osso palatino, nós vemos os forames palatinos maiores, que passam nervo e vasos palatinos maiores, e os forames palatinos menores, por onde passam nervos e vasos palatinos menores. A parte mucosa do nosso palato duro, aqui a gente vê o palato duro e o palato mole também. Mas o nosso palato duro, bem anteriormente ao nosso forame incisivo, existe uma prega do periósteo que vai fazer uma elevação que é a papila incisiva. Então, a papila incisiva, na região posterior, o palatina, né, dos incisivos superiores, você vê essa pequena projeção que você pode palpar com a tua língua ali. Ó. Essa projeçãozinha é a papila incisiva, bem na frente do forame incisivo. E já parte do lado, assim, lateralmente, essa papila incisiva, nós temos essa região que se chama as pregas palatinas transversas, ou rugas palatinas transversas, que elas têm uma função em facilitar o processo de mastigação. A título de curiosidade, isso é curiosidade, o desenho dessas pregas palatinas transversas, eles são individuais para cada pessoa. Né? O nosso palato duro, ele tem uma anastomose muito grande, tanto da parte nervosa quanto da parte vascular.
Então você tem aqui no forame incisivo uma comunicação nervosa, o nervo que sai do forame palatino maior, ele se anastomosa com a região, com os nervos que saem do forame incisivo. Tanto essa anastomose é nervosa quanto vascular, né? A gente vê uma quantidade imensa de glândula salivar no palato. Eu falei para vocês que tinham 3 regiões na boca que não tinham glândula salivar menor, né, que era a gengiva, um tecido especializado sem, bem a pontinha da língua não tem, e a região anterior do palato duro não tem glândula salivar. E por que que não tem? Porque você tem um mucoperiósteo muito, a mucosa ela é grudada no periósteo, você não tem camada submucosa aqui. Isso, assim, do ponto de vista cirúrgico, é interessante, porque essa região aqui é uma região, e quando você faz anestesia nessa região, dói bastante, porque você não tem essa submucosa para receber o líquido anestésico. Quando você vai fazer um descolamento de uma cirurgia aqui, tem que descolar com cuidado, porque você não tem a maleabilidade do tecido submucoso. Então, essa região bem na anterior, que vai de canino a canino do palato duro, é uma região em que a submucosa ela é muito fina, né? Disse até que não tem submucosa, mas tem uma submucosa muito fina. Então a tua mucosa ela fica basicamente ligada diretamente ao periósteo, que se chama então tecido mucoperiósteo. Aqui nós vemos a transição do palato duro com o palato mole. Nós vimos que os lábios correspondem à parede anterior da boca, as bochechas à parede lateral da boca, a parede superior da boca é o palato duro, e a parede posterior da boca, eu gosto dessa classificação, a parede posterior é o palato mole. E na realidade o palato mole ele é uma estrutura da orofaringe, mas ele tem a sua divisão, ele é que divide. As estruturas do palato mole é que dividem, dizem para você, a boca termina aqui e começa a faringe a partir daqui, né? E o palato mole ele também pode ser chamado de véu palatino, né? Porque ele pode ser comparado grosseiramente à abertura de um palco de teatro, como esse daqui, ó, em que você tem no teu palco a base é a língua, essas cortinas aqui lateralmente, então nós temos os pilares anterior e posterior, então aqui ó, a língua, né, a base do nosso palco de teatro, o pilar anterior que é o palato grosso, esse aqui é o pilar posterior que é o palato faríngeo, e você tem, então essa abertura aqui se chama istmo da garganta, istmo das fauces. Fauces é sinônimo de garganta, então istmo das fauces é esse espaço por onde transita o alimento que sai da boca e entra na faringe. Então, ó, o meu cursor nesse momento está na boca, na língua, está na boca, ó, na mucosa anterior do arco palato-glosso. Agora, o meu cursor, a partir desse momento aqui, ele já está na faringe. Isso aqui é a loja amidaliana, onde tem a tonsila palatina, as amígdalas. Então, esse espaço aqui, ó, que eu estou delimitando aqui, é o espaço chamado istmo da garganta. E nós temos então a úvula. A úvula representa um candelabro aqui, né? Esse lustre, a úvula aqui, a úvula. Esses dias uma residente me perguntou para que serve a úvula. Eu vou voltar aqui, ó. Opa, isso é a úvula. Né? Esse dia um residente me perguntou para que serve a úvula. A úvula é também muitos chamam de campainha. Ela é uma projeção mucosa muscular, tem o músculo da úvula, e quando ela detecta que está passando algum alimento, água, enfim, ela sinaliza para que toda a musculatura do palato mole se contraia. E contraindo a musculatura do palato mole, como nós já conversamos quando falamos de faringe, de tuba auditiva, você oclui
Não o istmo da garganta, o istmo da faringe. Istmo, como eu falei para vocês, é o nome que se dá para uma união estreita entre duas outras regiões. Por exemplo, o istmo da Ilha do Mel, que é aquela região mais fina que comunica as duas porções mais largas da Ilha do Mel. Então, o istmo da garganta corresponde a essa região mais fina que comunica istmo da garganta, que comunica a boca com a orofaringe. O istmo da faringe, como nós vimos quando falamos tubo auditiva, comunica a orofaringe com a nasofaringe. Então, a úvula ela corresponde então ao nosso lustre, ao nosso candelabro. Então, a base é a língua, pilar anterior e a úvula do istmo da garganta. O nosso palato mole, ele tem uma natureza fibromuscular. Fibro, aponeurose palatina. Então, todos os músculos do palato mole se inserem na aponeurose palatina. E nós já conversamos da aponeurose palatina quando nós falamos da tuba auditiva, do tensor do véu palatino. O tensor do véu palatino tem uma porção vertical, que é muscular, e uma porção horizontal, que é fibrosa, que vai originar a aponeurose palatina, que se insere na margem posterior do palato duro, e a sua porção posterior é livre, onde se inserem todos os outros músculos do palato mole. Só título aqui de curiosidade, esse é o ligamento ptérigo mandibular, que vai do âmulo pterigoídeo até o trígono retromolar na mandíbula. E aqui você vê o músculo bucinador e o constritor superior da faringe, os dois músculos que vão se inserir no ligamento ptérigo-mandibular. Então nós temos a parte fibrosa do nosso palato mole, que é a aponeurose palatina, e temos a parte muscular. Tensor do véu palatino, levantador do véu palatino, nós já vimos. Quando nós conversamos da tuba auditiva. Né? O tensor do véu palatino, principal músculo que dilata a tuba auditiva. Certo? E o elevador do véu palatino, ele eleva o palato mole, o véu palatino. A tuba auditiva, lembra que ela se fecha passivamente e é o tensor do véu palatino, quando você degluta, boceja, espirra, chora, que vai se contrair abrindo a tuba auditiva. Certo? Nós temos aqui o nosso músculo pálato glosso, o pálato faríngeo e o músculo da úvula. Então, tensor do véu palatino, levantador do véu palatino, pálato glosso, pálato faríngeo e músculo da úvula. São todos pares, então são 10 músculos que compõem o pálato mole. O músculo da úvula, o pálato glosso, que vai do pálato até a língua, o pálato faríngeo, que vai do pálato até a faringe. Entre eles, nós temos a nossa amígdala, tonsila palatina. Então, como eu falei para vocês, nós já vimos do tensor do véu palatino, elevador do véu palatino. Nós também, aqui, o elevador do véu palatino, quando ele se contrai na aula tubo auditiva, ele fecha o istmo da faringe. Tá vendo? Nós conversamos na nossa conversa de faringe do construtor superior médio e inferior da faringe, que são os músculos transversais, e quando falamos dos músculos longitudinais, nós falamos do pálato faríngeo, que é esse músculo que vai lá do pálato até a faringe, e que ele é importante, quando ele se contrai, ele eleva a faringe, eleva a laringe. Então nós temos aqui a nossa úvula, o istmo da garganta, istmo das fauces, fauce é sinônimo de garganta, o arco pálato faríngeo com músculo pálato faríngeo, o arco pálato glosso com músculo pálato glosso. Então, mais uma vez, aqui ó, o meu cursor está na boca, ultrapassou isso aqui já é orofaringe. Então faltou, nós já vimos a parede superior, palato duro, parede posterior, palato mole, paredes laterais, bochecha, parede anterior, lábio. Faltou falar da nossa parede inferior da boca, da nossa cavidade oral, que é a língua e região sublingual. Esse músculo aqui, ó, esse músculo aqui é o músculo miloioide, que vai da mandíbula, na linha miloioide, até o ocioide. E esse músculo aqui, ele compõe o assoalho da boca. Ele é chamado de diafragma da boca, diafragma oral.
Então nós temos o músculo miloioide. Então se você, esqueça que se você estiver palpar agora a região, você vai palpar essa região aqui. O primeiro músculo que se palpar, na realidade, é o músculo platíssimo, que é o músculo cutâneo. Mas esqueça o músculo platíssimo, o músculo que você está palpando quando se palpa a tua cavidade oral aqui por baixo, entre o ossioide e a mandíbula, é o músculo miloioide. Acima dele tem o genioide e depois o gênio glosso. Mas o músculo miloioide, o diafragma da boca, o diafragma oral. A nossa língua é um órgão fibromuscular móvel, cônico, achatado de cima para baixo, tem um ápice arredondado. Então esse aqui é o ápice, ou ponta da língua. Essa porção aqui é chamada corpo da língua, que fica dentro da cavidade oral. E essa porção muscular aqui, ó, se chama raiz da língua. Isso aqui, ó, isso é a raiz da língua, onde ocorre a inserção dos músculos da mandíbula e no ossioide. Isso é a raiz da língua. Tá? A gente já vai conversar que existe uma região aqui, ó, a parte faríngea da língua, é chamada de base da língua. Mas muitos livros utilizam como sinônimo raiz de base. Não são sinônimos, mas também é um detalhe que nesse momento da vida acadêmica de vocês não vai mudar nada a vida de vocês. Então o ápice, corpo da língua, raiz da língua, depois tem uma região aqui chamada base da língua. Então o ápice e o corpo estão dentro da cavidade oral. A raiz da língua está fora da cavidade oral, sendo representada por um bloco muscular que se situa posteriormente entre a mandíbula e anteriormente aqui o ossioide. Anterior ao ossioide, posterior ao osso mandibular, esse bloco muscular. Então, o corpo possui essa face dorsal. Quando se põe a língua para fora, a porção superior da língua se chama dorso da língua, superfície dorsal. E a porção inferior, ó, essa porção aqui, ó, se chama porção ventral da língua. A porção dorsal da língua, quando você põe a tua língua para fora, a porção que você superior da tua língua se chama dorso da língua, e essa porção aqui se chama a porção inferior da língua, a porção ventral da língua. Existe um sulco que se chama sulco terminal, né, também chamado de V lingual, porque ele faz um V aqui, ó, esse sulco aqui, ó. O vértice dele se chama forame cego, que é um resquício. Nós temos o nosso umbigo, nosso umbiguinho. Ele é um resquício embrionário, um remanescente embrionário do cordão umbilical. E você tem aqui o forame cego, que é um resquício, um remanescente embrionário, porque vocês podem não acreditar, mas quando vocês estavam lá na barriguinha da mãe de vocês, eu também, com todo esse tamanho, vocês tinham a sua glândula tireoide na língua. E daí ela migrou e foi lá para a região cervical, quer dizer, a região de transição de região cervical e tórax, na fúrcula external. Então a glândula tireoide ela migrou, ela estava da língua. E um dos remanescentes embrionários que mostram isso é o forame cego. Então nós temos esse sulco velingual e à frente dessa região do sulco velingual você tem a parte dorsal da língua, a parte oral do dorso da língua. E atrás disso, atrás dessa região, você tem a parte faríngea do dorso da língua, também conhecida como base da língua. Então nós temos o nosso V-lingual aqui, anteriormente a parte oral do dorso da língua e posteriormente a parte faríngea do dorso da língua, conhecida como base da língua. Isso aqui é importante? Importantíssimo, porque essas rugosidades que você vê aqui, elas são devidas ao quê? Ao tecido linfático dessa região. Lembra que nós falamos do anel linfático de Waldeyer? Quais são as tonsilas que compõem o anel linfático de Waldeyer? Tonsila palatina ou amígdala, tonsila adenoidiana, que é a faringe, ou adenoide, a tonsila tubária, que é bem pequenininha, e essas daqui que são as tonsilas linguais. Então, a base da língua, a mucosa é toda rugosa devido
a grande quantidade de tecido linfático nessa região. São as tonsilas linguais. Beleza? Aqui, a título de curiosidade, aqui está a amígdala, né? Então você vê que a tonsila lingual é bem grande comparado, claro que tem amígdalas gigantescas, grau 4, mas as tonsilas linguais, de uma forma geral, são bem grandes, toda a base da língua. O dorso da língua, ele é composto, o dorso da língua, a mucosa do dorso da língua não é lisa, ela parece uma lixa, né? Ela é formada por projeções mucosas, que são as papilas linguais. Papilas linguais. Então, as papilas linguais, elas compõem o nosso dorso da língua. Nós temos basicamente, nos seres humanos, são basicamente 3 tipos de papilas. Até existe, segundo alguns autores, as papilas foliáceas, ou foliáceas com I ou foliáceas com H. Foliácea. Mas basicamente, no ser humano, você tem a imensa maior parte das papilas, são as papilas filiformes. E você também pode ter tem também as papilas fungiformes, e essas daqui, essas papilas são bem grandes, que são as papilas valadas ou circunvaladas, que estão bem na frente do V lingual. Então, o nosso dorso da língua, ele é recoberto por papilas linguais, que são essas projeções mucosas sobre a língua. As filiformes, fungiformes, valadas, e em seres humanos tem um pouquinho de foliácea. Tirando as filiformes, que são sem dúvida as mais abundantes, todas as outras têm os botões gustativos só. Botões gustativos, essas bolinhas aqui. Ó. Botões gustativos. As filiformes não têm botão gustativo. Logo, as filiformes não participam da gustação. E só a maioria. E para que servem as papilas filiformes? Primeiro, elas direcionam o bolo alimentar. Então, ela tem uma função mecânica direcionando o bolo alimentar para a orofaringe. E tem uma função protetora. Por isso que existem doenças em que você tem a despapilação da língua, né, que a gente chama de língua careca, quando tem despapilação completa, em que a pessoa pode sentir uma queimação na língua. Então, ela tem uma função protetora. Então, as papilas filiformes, que são as mais abundantes na língua, não têm botões gustativos e têm uma função mecânica, ajudando, direcionando o bolo alimentar para a orofaringe e protegendo a língua. As outras papilas têm botões gustativos, sobretudo as valadas. Olha a quantidade de botões gustativos que tem nas valadas ou circunvaladas, que são essas papilas bem grandes. Depois, quando vocês colocarem a língua de vocês para fora, bem para fora, e olhar no espelho, vocês vão ver que vocês conseguem ver as papilas valadas, circunvaladas de vocês. Não é incomum o paciente ir ao consultório, tomou lá um chimarrão, um café quente, enfim, queimou essa região da língua, e daí ele vai ver a língua e daí ele descobre que ele tem essas papilas valadas, porque ele nunca viu. Bobeou, metade de vocês nem sabiam disso. Quando vocês forem olhar no espelho agora, vocês vão olhar, ó, cara, parece um botão que tem aqui na minha boca, e daí o paciente ele se queima nessa região, daí ele descobre que ele tem a papila valada, circunvalada, ele chega no consultório, doutor, eu estou com essa bolinha na minha língua. Né? Às vezes ele tem realmente queimou, tem uma papilite ali, temporária, como qualquer queimadura, mas cabe a você dizer para ele, não, ter papila valada é normal, não ter não é normal, né? Vamos lá, vamos prosseguir. A inervação da língua, ela é interessante, a inervação da língua. A motricidade da língua, ela é dada pelo nervo hipoglosso, o 12º par craniano, nervo hipoglosso, ou seja, todos os músculos da língua têm a sua motricidade devido ao nervo hipoglosso. Não confunda motricidade dos músculos da face, que todos os músculos cutâneos da face têm a motricidade pelo facial, lembram? Aqui eu estou falando da motricidade da língua. Então todos os músculos têm a sua motricidade devido ao hipoglosso, exceto um músculozinho que é o palatoglosso, que compõe o nosso pilar anterior, onde o pilar anterior, o pilar palatoglosso, que a motricidade dele dá pelo plexo faríngeo, que é o 9, que é o glossofaríngeo, 10, que é o vago, e 11, que é o acessório.
mas o restante, a motricidade é toda pelo hipoglosso. Mas o interessante da inervação da língua é que ela tem uma inervação sensitiva geral e uma inervação sensitiva especial gustativa. Sim, o que é geral? Tato, né, temperatura, você sabe que você vai queimar a língua, você estimulou a sensibilidade geral. Já a gustação é uma sensibilidade especial e a inervação é diferente. A sensibilidade geral, não, então temperatura, tato, nessa região à frente do overlingual, os 2/3 anteriores, ela é dada pelo nervo lingual. O nervo lingual que é ramo do mandibular. Mandibular que é um dos ramos do trigêmeo. E já a região posterior da língua, a base da língua, a sensibilidade geral é dada pelo glossofaríngeo. Já vou adiantar para vocês, a sensibilidade gustativa dessa região também é dada pelo glossofaríngeo. Mas na região dos 2/3 anteriores, a sensibilidade gustativa não é dada pelo lingual. Ela é dada pelo nervo córda do tímpano, que é ramo do nervo facial. O nervo córda do tímpano tem esse nome porque ele passa no meio da membrana timpânica. Então, quando você faz uma cirurgia chamada timpanoplastia, o paciente pode ter no pós-operatório, quando você fica mexendo o nervo córda do tímpano, no pós-operatório ele pode falar para você, doutor, eu estou em um gosto metálico na boca agora, né? Então ele pode ter uma alteração da gustativa temporária devido ao manuseio, ao manuseio do nervo córda do tímpano lá na tua membrana timpânica. A irrigação da língua, então nós temos a artéria lingual, que é um ramo da artéria carótida externa. Ela imita os ramos dorsais da língua. Artéria profunda da língua. Então, a artéria lingual. E um detalhe interessante é que a língua, ela tem o septo da língua tem uma aponeurose que faz um T aqui, ó, mas a irrigação do lado direito ela não se mistura com o do lado esquerdo, porque ela é separada pelo septo lingual, que é um tecido fibroso. Então a artéria lingual do lado direito, até na ponta, ela tem uma anastomose sim, mas de uma forma geral no corpo da língua toda ali, você não tem essa passagem da irrigação do lado direito para o lado esquerdo. A região sublingual é essa região aqui, ó, a região sublingual. Então, o corpo apresenta uma extremidade livre anterior, que aqui o ápice da língua, onde ele encontra uma superfície inferior, essa superfície aqui, ó, que é a face inferior ou face ventral da língua, que se continua com a mucosa sublingual. Então, a face inferior da língua aqui, mucosa sublingual aqui, ó. Nessa região da mucosa sublingual, você encontra o freio lingual ou frênulo lingual. Aqui, ó. Então, uma criança que tem um freio ou frênulo lingual proeminente, dá seu nome de anquiloglossia isso, né? Você pede para pôr a língua para fora e eu uso esse termo aqui, parece, eu uso esse termo, eu falo para os pacientes, parece para os residentes, parece uma língua de cobra, né? Que é uma língua fendida, ele não consegue colocar a ponta da língua para fora. Isso é uma anquiloglossia, quando o freio lingual está muito proeminente. Aí nesse tipo de paciente você tem que fazer uma frenulotomia, cortar aqui o freio lingual. Então, freio lingual. Então você vê aqui o nosso freio lingual e nessa região aqui, ó, você vê a carúncula ou papilas linguais. É onde se abrem os ductos da nossa glândula salivar maior, glândula submandibular. Também da glândula salivar maior sublingual se abre aqui, ó, na carúncula lingual. Pois bem, quantos músculos tem a língua? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Na realidade, ela tem 17 músculos da língua, mas ela tem músculos ainda associados com ela, os músculos do palato mole, próximo a elas, mas de uma forma geral você consegue dissecar 17 músculos na língua. Aqui,
eu vou citar aqui, não precisa decorar isso agora, título de curiosidade, nós estamos falando da língua, né? Então, o gênio glosso é esse músculo aqui, é o principal músculo da língua, o gênio glosso, que se insere na mandíbula, nas apófises de gênios superiores. O músculo estiloglosso, esse músculo é um músculo também importante. O ioglosso, que vai do osso ióide até a língua, também é um músculo muito importante. O palatoglosso, e um músculo bem pequenininho, bem interno, aqui bem pequenininho, que vai do osso ióide até a língua, que é o condroglosso. Esses são os músculos chamados extrínsecos da língua, que tem a sua origem no osso mandibular, no osso ióide. E existem os músculos intrínsecos da língua, que eles, as suas inserções são na língua somente, eles não têm nenhuma inserção óssea como os extrínsecos. Então nós temos o músculo transverso, o músculo vertical, que as fibras são verticais aqui, o longitudinal superior e o único ímpar, que é o longitudinal, desculpa, o longitudinal inferior e o longitudinal superior, que é o único ímpar. Acho importante, vocês são médicos, que vocês saibam que nós temos duas dentições. A primeira dentição chamada decídua, né? Decíduo significa que cai. Então tem a camada decídua do útero, que vai cair. A planta agora está iniciando o inverno, o caquizeiro está perdendo as folhas porque ele é uma planta decídua, diferente do pinheiro, que é uma planta perene. Então decíduo significa que cai. O dente também pode ser chamado deleite ou decíduo, porque de fato, quando você compara com a coloração do dente permanente, o deleite é muito mais branquinho, né, o decíduo, né? Então nós temos a dentição decídua, são 20 dentes, nós não temos pré-molares nos decíduos, e os permanentes são 32 dentes, 8 dentes por cada M arcada. Isso aqui é uma radiografia panorâmica em que a gente vê uma dentição mista, é um período da vida que todos nós passamos, em que você tem ao mesmo tempo dentes permanentes e eruptados na boca, que um molar superior eruptado, e dentes descidos na boca. É o chamado período de dentição mista. Então, dente permanente, dente descido, eruptado na boca. Para finalizar, nós temos as glândulas salivares. As glândulas salivares, tem muitas glândulas salivares menores na boca, muitas. E glândulas salivares menores ou acessórias, tem muitas na boca, por toda a boca. E nós temos 3 pares de glândulas salivares maiores. Maiores. A parótida, que tem esse nome de parótida, porque ela fica ao redor ótida da orelha, parótida, em que ela drena a sua secreção salivar, que é bem serosa, pelo ducto parotídeo, também chamado de steno ou distense, que perfura o músculo bucinador, e vai drenar essa saliva ao nível do vestíbulo do segundo molar superior. Certo? Nós temos também a nossa glândula submandibular, que ela tem uma porção extraoral, aqui é uma porção extraoral, e uma porção intraoral. É a glândula submandibular. Produz a sua saliva e a sua saliva drena por esse ducto aqui, que é o ducto submandibular ou de Wharton. Submandibular de Wharton. Drena onde? Na carúncula lingual. Aquelas projeções ao redor do frênulo lingual. E nós temos a nossa terceira glândula salivar maior, que é essa glândula aqui, que é a glândula sublingual. Quando você põe a sua língua para cima, você consegue ver a prega sublingual, que essa prega nada mais é do que a projeção da glândula sublingual no assoalho da nossa boca, na região sublingual. Então, a nossa glândula sublingual produz saliva e ela tem ductos pequenininhos aqui, ó, tá vendo? Ó, que se abrem independentemente, que são os chamados ductos de Walter, mas tem um ducto maior que se abre em conjunto aqui, ó, um ducto maior que se abre em conjunto, junto
no mesmo local que onde se abre o ducto da glândula submandibular. Esse ducto aqui se chama ducto sublingual maior ou de Rivinus-Bartholin. Esses epônimos aqui, nesse momento da vida de vocês, não precisa guardar não, hein? Não cobre isso em prova, não. Então, as glândulas parótida, submandibular e sublingual. E eu pergunto para vocês, do ponto de vista quantitativo, qual glândula salivar produz mais saliva? Nós temos então as glândulas salivares acessórias ou menores, a boca inteira é repleta por uma quantidade, um número muito grande de glândulas salivares menores. Daí você tem a glândula salivar parótida, que é a maior de todas as glândulas salivares. Você tem a submandibular e a sublingual. Quem produz mais saliva? Pois bem, 70% da tua salivinha é produzida pelas glândulas submandibulares. A parótida é a maior, mas do ponto de vista quantitativo, 20% da saliva é produzida na parótida. A sublingual produz 7 a 8% e todas as glândulas menores completam os 100% da produção de saliva. Pessoal, um grande abraço a todos vocês. Abraço então, tchau, tchau.